Olha, é um prazer receber a Cris aqui. A Cris é uma amiga, mas também uma excelente profissional. E o que eu sempre falo para os alunos é que eu gosto muito de trazer na prática, né, mostrar que existe gente usando pesquisa no dia a dia, né? Porque senão fica uma coisa muito conceitual. A nossa aula já é muito prática, né? A pesquisa, ela só se torna, eu explico isso para eles, e no começo, assim, eles entram meio descrentes, e no final eles saem. Tem gente que quer fazer pesquisa mesmo, quer trabalhar com pesquisa. Porque a pesquisa hoje em dia é importante, né? E pode ser muito interessante para qualquer área. Só que eu acho que só consegue entender quando vê profissional de fora trazendo exemplo real, entendeu? Então, por isso, Cris, que é tão importante que você venha mostrar o seu dia a dia, como você aplica, e mostrar casos reais do que está acontecendo no seu dia a dia, né? Então, a turma aqui é uma turma que está começando a ver pesquisa, eles já têm uma boa noção de conceitos, né, de pesquisa, a importância, os objetivos da pesquisa, pesquisa quali, pesquisa quant. Então, eu acho que eles vão saber entender, nesse momento, o que você está falando, né? O que você está explicando. E eles agora começaram praticamente a fazer a pesquisa quali deles e, em breve, farão a quant, né? São casos super interessantes e etc. Então, eu vou fazer a seguinte combinação, gente. A Cris vai apresentar, né, mais ou menos uma horinha aí. No final, eu vou fechar e vou abrir para as perguntas de vocês. Vão poder aparecer no vídeo e falar com a Cris diretamente fazendo as perguntas. Combinado assim? Tá bom? Então, vamos lá, Cris. Agora é com você. Deixo contigo. Então, tá. Beleza, gente. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, como a Vivian falou, realmente, pesquisa, eu acho pesquisa uma área super legal. Eu não sou profissional de pesquisa, tá? Eu comecei a minha carreira, eu estudei na PUC também, assim como vocês, mas eu fiz economia, então sou formada por economia, trabalhei em consultoria no começo da minha carreira, várias outras coisas. Trabalho com pesquisa há mais ou menos 6, 7 anos. Comecei na Michelin e agora estou na Nissan, desde 2017, trabalhando com pesquisa. Mas, assim, eu posso falar que grande parte da minha equipe, de quem trabalha comigo, aí sim, é profissional de pesquisa, que trabalha com pesquisa desde que se formou. Então, agora está a empresa, já trabalharam do lado de instituto de pesquisa, agora estão na Nissan, mas, assim, a gente adora e fez disso realmente uma carreira. E aí a minha ideia hoje é trazer um pouquinho para vocês como é que a gente faz dentro da Nissan, como é que a área de pesquisa funciona, como é que é o nosso dia a dia, onde é que a gente se encontra dentro da estrutura da Nissan. Eu vou abrir falando um pouco mais macro, assim, dos objetivos de pesquisa da Nissan, então qual é a missão, objetivos da área, missão da área, visão para a área, em que estágio a gente está da evolução, porque assim, tem toda uma ciência por trás, né, obviamente, e tem vários níveis de evolução que você pode ter dentro de uma empresa. E aí, no final, eu vou dar alguns exemplos dos tipos de pesquisa que a gente faz, quem é o principal cliente interno, como elas são utilizadas, para que elas são utilizadas, e eu vou trazer 2 exemplos de pesquisas reais que a gente fez com alguns resultados e também, né, o que a gente achou e como é que foi usado, tá? Para abrir, bem no genérico, só uma reflexão assim, um pouco rápida sobre, né, o que é inteligência de mercado. Porque é um termo bastante, se você olha na prática, no dia a dia, é um termo bem abrangente, é difícil ter uma definição única. Se você falar com diferentes pessoas, você vai ver diferentes definições. E aí eu trago aqui 2, justamente, que vocês vão ver que são diferentes. Uma é a do Kotler, tá? Então, todo mundo aqui acho que conhece o Philip Kotler, então a primeira é dele, e ele define a inteligência de mercado como um sistema, um conjunto de procedimentos e fontes que gerentes usam para obter informações de dia a dia, né? E para entender os acontecimentos do mercado. E aí ele ajuda as empresas a fazer as necessidades do cliente, entendendo o cliente e auxiliar a tomada de decisão. Eu, particularmente, não gostei muito, não gosto muito dessa definição, eu acho ela um pouco operacional demais. Na minha experiência, a área de pesquisa ela tem um propósito de ajudar na definição da estratégia também da empresa, né? Tomar decisões estratégicas através do conhecimento do consumidor. Então,
pesquisando no Google, eu achei esta outra definição aqui. Essa outra é de um profissional de pesquisa, pelo que eu vi, ele trabalhou a vida inteira com pesquisa, e essa definição dele, para mim, é um pouco mais parecido com a forma como eu trabalhei tanto na Michelin quanto na Nissan. Então, é a disciplina que coleta, organiza e analisa dados externos para entregar insights e recomendações, eu complementaria, com o objetivo de suportar a tomada de decisão, táticas e estratégicas. Aí aqui entra o lado, né, de você prover uma recomendação para tomar uma decisão, não só tática, como também estratégica. Então, para mim, isso tem um pouco mais a ver com o trabalho que eu sempre fiz. Vamos falar um pouquinho agora da Nissan. Vocês podem ver, né? Então, como cada empresa vai trabalhar, vai depender muito do foco que a empresa dá para a pesquisa, como ela trata a pesquisa dentro dela. Não tem uma definição muito única. Dentro da Nissan, como é que isso é tratado? Primeiro, o principal foco é o consumidor. Então, entender o consumidor, saber quem ele é, entender as necessidades daquele consumidor, onde ele vive, o que ele come, onde ele dorme, esse tipo de coisa, como é que ele compra carro, o que ele precisa num carro, e para, com essas informações, suportar a tomada de decisão. Isso vem de uma crença de que insights sobre o consumidor, eles podem dar uma vantagem competitiva para a empresa. Então, óbvio, vocês vão perguntar, vocês não olham o mercado, vocês não olham o competidor? Claro que a gente olha, né? Não dá, o consumidor ele tá inserido no mercado, ele está sendo assediado pelos competidores, os competidores também estão olhando para ele, então a gente olha muito assim, como é que o consumidor está analisando o nosso competidor, como é que o consumidor vê o mercado, então tem uma ótica muito forte do consumidor no centro e todo esse resto, né, permeando a experiência e influenciando ele. Quem são os nossos principais clientes? São os principais, tá? Para quem 90% das nossas pesquisas são feitas. Não são os únicos, também não são os únicos que usam as pesquisas, mas é quem 90% das vezes pede ou a gente vê uma necessidade, a gente vai lá, conversa e faz um pesquisa. Então, é o marketing, e aí para o marketing vão pesquisas desde, né, informações de conhecimento do consumidor, como eu estava falando, necessidade, como é que ele compra carro, etc., até pesquisas relacionadas a posicionamento e percepção da marca. Então, como é que a marca da Nissan é percebida pelo consumidor, como é que os concorrentes, então a gente olha a Ford, olha a Honda, olha a Toyota, a gente olha para todo o espectro de competidores também. Avaliação de campanhas, então toda vez que o marketing vai fazer uma campanha para um veículo importante, a gente também entra fazendo pesquisa, desde analisar território de comunicação, posicionamento do produto, até analisar copy. Um dos cases que eu trago é um case de análise de copy de anúncio que a gente fez. E a outra área é a área de produto. O produto aqui é desenvolvimento de produto. Então, é a área dentro da Nissan que está planejando os produtos futuros. Seja o que vai ser ano que vem, acho que vocês sabem, né? Montadora todo ano está lançando o modelo daquele ano com alguma alteraçãozinha, seja um modelo novo que vai ser lançado em 5, 6 anos. Né? O processo de lançamento de um carro, de um veículo novo, ele começa 5, 6 anos antes. Então, é essa equipe que está pensando nisso, e a gente faz um trabalho muito forte, principalmente nessa etapa de desenvolvimento, e vários exemplos que eu vou dar nessa parte de desenvolvimento de produto. E aí a gente traz, né, informação do consumidor, assim como para o marketing, tendências de consumo, os dois usam, na verdade, e necessidades aí mais relativas mesmo ao veículo, né, ao dia a dia, como é que a pessoa dirige, como é que é o relacionamento com o carro, o que ela precisa, né, dentro do carro, equipamentos, o que ela valoriza, o que ela não valoriza. E para fazer esse trabalho, só vou passar rapidinho, tem cinco guias assim, principais, diretrizes principais para a área. Né? Então, uma área de mais, isso é super importante, né? A área de inteligência sempre trabalha com fatos e dados. A gente pode até achar alguma coisa, né? Ter uma hipótese, achar alguma coisa, mas a gente tem que mostrar fatos e dados para provar, né, que aquilo ali é. E muitas vezes, né, quando um cliente interno vem, ele já vem com uma hipótese, né? Ele quer fazer uma pesquisa, mas ele já tem uma hipótese do que vai sair dali. E a gente tem que provar se aquilo ali está certo ou não com fatos e dados. O outro, como eu falei, né, a fonte é o consumidor, mas também, né, as informações pensando no mercado, pensando em tendência, pensando na concorrência. A gente não somente entrega o resultado da pesquisa, a gente também faz recomendações, a gente vê o que tem de novidade, o que tem de insight ali,
de repente, uma informação nova que as pessoas nunca pensaram. E aí isso também tem que ser apresentado, claro, de uma forma convincente, né? Faz sentido, essa recomendação que a gente está mostrando faz sentido para o negócio, e de uma forma lógica. A outra coisa é a gente olha para o longo prazo, claro, a gente tem muita pesquisa que vocês vão ver, a gente, para entender como é que o mercado está hoje, como é que o consumidor se comporta hoje, mas tem sempre uma pegada de uma visão de longo prazo. Como o produto é um cliente importante, tem muito esse lado de o que vem lá na frente, né? E para o marketing também. E o último, a área de AMAI, mais ou menos, é o guardião do consumidor dentro da Nissan. Então, também tem um papel de estimular as outras áreas a pensarem no consumidor. A Nissan, assim como a Michelin também tinha muito isso, são indústrias, né? Então, são indústrias que vendem um produto que tem muita engenharia dentro, tanto pneu quanto carro, assim, é um grau de engenharia, obviamente, absurdo, de tecnologia de engenharia, tudo isso. Então, o lado de engenharia dentro dessas empresas é muito forte. Então, muitas vezes, assim, a gente está em reunião e estão lá, produto, fazer um produto maravilhoso, vai botar isso de tecnologia, vai botar o equipamento X, Y, Z, e, de repente, sim, mas o consumidor quer isso? Alguém pensou se o consumidor quer isso? O produto pode ser o melhor do mundo, mas pode não ser o que o consumidor quer. Então, a tem muito esse papel, assim, também de fazer esse tipo de questionamento e voltar para o lado do consumidor, sabe? A gente quer o produto perfeito, mas também que atenda, né? Ele tem que atender os consumidores. E aí, passando rapidinho, como eu falei para vocês, tem diferentes estágios possíveis de evolução dentro da área de AMAI. Aqui. E a gente usa, de vez em quando, isso é uma matriz da BCG. A BCG é uma das top 5 empresas de consultoria estratégica. E eles têm esse frame dos diferentes estágios de evolução de uma área de market intelligence dentro de uma empresa. Tá? Então, vai desde o estágio 1, que é o basicão, que eles chamam aqui de pesquisa tradicional. Então, que é basicamente você receber a demanda e entregar o resultado, né? Para a equipe que pediu, sem muito acesso aos executivos, sem muito insight, sem muita recomendação, só, sim, recebi e entreguei o que pediu. E isso vai numa evolução que a partir do momento que a área de AMAI ela começa a ter um papel mais relevante dentro da organização, ela começa a contribuir mais para a tomada de decisão, consegue contribuir mais para o negócio, tem mais acesso aos executivos. No estágio 4, ela é uma área dentro da empresa que ela senta no board de executivos, né, nas principais reuniões com os executivos-chave, para tomar decisão, para mostrar dados, para ajudar a tomar decisão. Ela mostra informações, como eu falei, antecipando e pensando no mercado lá na frente, para a empresa preparar a estratégia dela, que é feita para daqui a 5 anos, às vezes, dependendo da indústria, para daqui a 10 anos. Então, já pensando nesse longo prazo, e tem esse tipo de conversa, né, muito mais refinada, muito mais estratégica. Então, isso seria o nível 4. E aí, se vocês me perguntarem, né, como é que isso está dentro da Nissan? Eu diria o seguinte, varia muito de região para região, por 2 motivos principais. Um é o grau de maturidade do mercado, né? Países mais maduros, mais desenvolvidos, o nível de requinte de pesquisa é maior, até porque você tem muito mais acesso a dado e a informação. E número 2, pelo peso das regiões dentro da própria Nissan, né? Os mercados maiores, que têm uma participação maior em resultado em receita, eles acabam tendo uma demanda maior de pesquisa e acabam tendo um grau de maturidade um pouco maior. Então, se a gente olha, eu classificaria, né, dentro da Nissan como um todo, né, como um estágio entre 3 e 4, e principalmente por isso que eu falei, mercados mais maduros e mercados como Estados Unidos, mercado europeu, mercado japonês, que são os mercados de onde vem grande parte dos resultados da empresa, a área de inteligência ela é bastante demandada. A minha chefe global, né, que fica lá na matriz no Japão, ela muitas vezes ela está nesse nível de sentar nessas reuniões importantes de decisão, de ser demandada, de ter chefe global de produto perguntando para coisa para ela, de ter o CEO da empresa, né, perguntando e demandando coisa para ela e botando ela em projetos que vão, né, moldar a companhia. Então, por isso que
eu colocaria dessa forma, entre 3 e 4 é muito a minha visão. E se a gente pega aqui, né, na América Latina, que é a minha realidade, é um pouco mais atrás, naturalmente, é um mercado menos maduro e de menos peso dentro da Nissan, então eu colocaria entre um 2 e um 3. O que, se a gente olha, é um avanço sobre a forma como a BCG enxerga isso no mercado, né? A BCG diz, pela avaliação deles, 90% das empresas que eles fizeram benchmark está entre 1 e o 2. Mas eu coloco entre o 2 e o 3, porque aqui também, de uma forma um pouco menor, mas eu participo dessas reuniões, eu sou procurada pelas áreas para dar meu input, para saber a minha opinião. A gente é esperado que nas nossas apresentações de resultado tenham recomendações, né, que a gente ajude a decidir o que fazer, como seguir a partir daquele resultado. Então, entre um 2 e um 3 que eu colocaria. E aí, falando mais especificamente, né, de como a área de pesquisa fica dentro da Nissan, eu trouxe isso também pelo seguinte, é uma particularidade da Nissan. Em muitas empresas, a área de pesquisa, ela fica dentro do marketing. Na Michelin era assim, a área de pesquisa de mercado estava dentro do marketing. Na Nissan não é, ela está dentro do Planning Office, que é a área de planejamento. Então, como eu falei, é uma área que pensa basicamente do futuro. A área de produto está aqui dentro, é o que está mais à esquerda. Não vou entrar em cada caixinha, porque eu acho que não cabe para o objetivo, mas é a área de planejamento que está pensando no longo prazo. Então, a forma como eu enxergo o Market Intelligence está dentro do planejamento por 2 motivos. Um é esse, né, para realmente ter essa pegada de ajudar a olhar ao longo prazo para tomar decisão. E 2, por uma questão de imparcialidade também. O marketing e vendas dentro da Nissan ficam dentro da mesma estrutura. E muitas vezes, né, se a gente está fazendo uma pesquisa que é para a área de marketing, é uma pesquisa que vai tocar mais em venda, a gente faz pesquisa para entender como é que tá concessionário, se o consumidor está satisfeito com o concessionário, se não está. Se a gente fornece informações que de alguma forma vão pesar no bolso, no final das contas. O resultado vai, de alguma forma, pesar no bolso. Então, o EMAI ele é muito visto dentro da Nissan como uma área neutra, né? Ele é para ser uma área neutra, uma área de pesquisa, uma área neutra. E dentro da área de planejamento, você também tem um pouco mais isso. E aí, especificamente, né, a minha equipe, o que a gente olha em termos de mercado? Basicamente, tudo do México para baixo. Então, México, Caribe, América Central e América do Sul. Obviamente, os países não têm o mesmo peso, né? O Guatemala não tem o mesmo peso do México. Então, dentro desse escopo, assim, grande parte do que a gente faz, claro, é para o Brasil e para o México, e cada um na sua realidade. As realidades da Nissan nos 2 países são muito diferentes, então as conversas, quando a gente vai levar os resultados, são muito diferentes. O mercado, no México, a Nissan tem uma posição de liderança de mercado, e no Brasil, em grande parte da América do Sul, a gente ainda está tentando se consolidar. Mas, claro, pelo peso desses 2 mercados, eles são os mais importantes, mas a gente faz muita coisa também para a Argentina, muita coisa para Chile, muita coisa para a Colômbia, também são países bastante relevantes. Os menores é que a gente acaba fazendo um pouco mais o básico, porque a equipe é pequena e também, geralmente, quando você toma a decisão, você pensa nos maiores, né? E os outros mais ou menos seguem. E aí, o dia a dia, né? O que a gente faz no dia a dia? Então, a gente estava falando no começo de pesquisa, a nossa área é só isso, é pesquisa, 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 o nosso dia todo é isto, só com isso que a gente trabalha. E aí, 2 formas, algumas coisas vêm de fontes externas, e algumas perguntas, algumas questões a gente consegue responder só por fontes externas, a gente assina alguns serviços de provedores de informação ou de determinados tipos de análise. Às vezes, a gente também compra pesquisas prontas. Muitos dos institutos grandes que a gente usa, eles internamente eles rodam algumas pesquisas por conta própria, são as que a gente chama de pesquisas de prateleira, e depois vendem. Então, dependendo do tema, a gente compra uma pesquisa de prateleira, por exemplo. Podem rodar, fala-se muito na indústria automotiva, principalmente aqui, né, no mundo inteiro, de eletrificação.
E a gente já comprou pesquisas de prateleira de eletrificação para ter uma ideia, né, bem macro, bem genérica de como o consumidor tá vendo eletrificação no Brasil e em alguns países da América do Sul. E também usamos jornais, revistas, esse tipo de coisa, dependendo da pergunta. Mas, sim, 90% do trabalho é pesquisa customizada. Então, é aquela pesquisa que a gente quer fazer, né, aquela pergunta que a gente tem, e aí a gente contrata um instituto para ajudar a gente a responder. E contratamos o instituto porque, obviamente, é muito difícil você, dentro de uma empresa, você ter toda a mão de obra para conseguir fazer o desenho da pesquisa, ter o estatístico para depois analisar o dado, ter a pessoa para programar o questionário ou fazer o questionário, ter o especialista de campo que ou vai ligar para coletar ou vai fazer a entrevista pessoal. Então, assim, o trabalho gigante, isso é terceirizado. Muito raramente, quando é uma coisa mais simples, ou uma coisa simples que precisa do resultado assim, muito, muito rápido, a gente faz por conta própria. Eu tenho gente dentro da minha equipe que já fez moderação, que já trabalhou com moderação, então a gente já, em casos muito específicos, a gente já fez, né, pelo nosso lado. E vou contar um pouquinho para vocês como é que funciona o processo todo de pesquisa dentro da Nissan, né? Então, tudo começa com entender o projeto, entender o estudo, né? Então, ou numa reunião, a gente vê alguma coisa que, de repente, vale a pena explorar, e aí vai até a área conversar a respeito, ou, na maioria das vezes, a área vem com uma demanda. E isso parece simples, mas, assim, na prática, é muito mais complicado do que parece. A gente gasta muito tempo, porque muitas vezes a pergunta vem mal formulada, a área vem perguntando uma coisa, ela não tem certeza do que ela quer ainda, ela acha que precisa da área de inteligência para responder aquilo, mas ela não sabe muito bem o que ela quer nem para que ela vai usar. Ou vem uma coisa assim, super, hiper genérica, tipo, eu preciso entender o consumidor. Isso a gente percebeu várias vezes. Tá, mas a gente precisa ir um pouco mais de detalhe, entender o consumidor no que sentido, né? Tem vários sentidos para isso. Você quer entender o consumidor, como é que ele está comprando carro, como é que ele está pensando no próximo carro dele, você quer entender o consumidor, como é que ele vive, quais são os hábitos dele de consumo, o que você quer. Então, isso geralmente dá um trabalhinho e a gente, muitas vezes, é meio que um filtro. A gente serve também como um filtro. Tem muito projeto que morre porque, no final, assim, o que você vai fazer com esse resultado? Nada. Ou, lá pelas tantas, depois de meia dúzia de perguntas, não precisa de uma pesquisa para isso. Então, essa primeira etapa de definir direito o que a área quer é super, super importante. As 3 do meio são as etapas, realmente, né, de fazer a pesquisa, de montar a pesquisa e botar a pesquisa para rodar. E aqui também, vocês vão ver no slide seguinte, principalmente nesse meio, que muitas das outras áreas, muita gente que nunca trabalhou com pesquisa tem muita dificuldade de entender como é que funciona e a complexidade que é. Então, o primeiro passo, depois que a gente sabe, né, é isso aqui que a gente vai estudar, né, e para isso que a gente vai usar os resultados. Então, tá. Então, qual é a melhor forma de fazer uma pesquisa? É uma quali? É uma quant? Né? O que a gente faz? Depois, qual é o método de coleta? Né? Dá para fazer online ou não? Vai ser uma quali, tem que ser um focus group. Ou tem que ser mais específico ainda, tem que ser uma entrevista pessoal, tem que ir na casa da pessoa, conversar com a pessoa. Então, nesse momento, a gente define também qual é o método de pesquisa que a gente vai usar. E é nesse momento que também a gente faz isso discutindo com os fornecedores para, no final do processo, chegar a um que vai ser o que vai realmente fazer aquele negócio acontecer. O terceiro estágio é o de desenho, e aqui quem faz, na verdade, né, o responsável é o fornecedor, mas a gente participa fortemente desse processo, porque na parte de definição da amostra tem muita coisa que vem da gente. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, a gente tem que falar com quem já tem o carro ou com quem está pensando em comprar o carro? Quem está pensando em comprar o carro é quem vai comprar o carro daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos? Porque tem um momento diferente do processo. A gente quer falar com quem dirige ou com quem decide a compra? Então, esse tipo de coisa vem de definição nossa, esse tipo de filtro, né, que a gente chama. Se é uma pesquisa, a gente faz umas pesquisas que a gente realmente leva veículos e faz os consumidores dirigirem. E aí a gente chega ao nível de, bom, os concorrentes que a gente quer olhar são esses, o nosso carro é esse, tem que ser essa versão, desse jeito, no detalhe tem que ser essa cor, para não ter nenhum viés nesse sentido. Não dá para botar um carro branco, um carro vermelho, um carro cinza. Geralmente a gente padroniza e o padrão vem da gente. Então, tem um envolvimento forte. E no questionário também.
Alguns questionários eles já vêm meio prontos do nosso lado e a gente só customiza um pouco mais com o fornecedor. E outros, quando é o fornecedor que faz, a gente sempre olha, a gente sempre valida e sempre tem coisa para incluir, para alterar, tem sempre comentários, tem sempre um trabalho de vai e volta. A fase 4 é realmente aí fazer a pesquisa acontecer, né? Que aí também aí é grande parte o fornecedor, toda a parte de campo, geralmente é o fornecedor sozinho, ele que recruta, ele que faz a programação do questionário, isso é uma coisa online, ele que bota tudo para rodar, ele que entrevista, se é o caso. Então, a parte do campo e do setup é toda dele. Na hora que começam a chegar os resultados, ele faz, obviamente, ele começa a analisar, ele faz toda a parte estatística de análise do que está saindo ali de resultado. E quando ele já tem o negócio mais ou menos pré-processado, geralmente a gente já entra para começar a ver o que está saindo da pesquisa. Muitas vezes a gente faz uma prévia com ele para entender e para já começar a pensar, né, quais são as implicações ou tem alguma análise adicional que a gente gostaria que ele fizesse, tem alguma coisa adicional que a gente gostaria que olhasse ali no conjunto de informações que ele conseguiu. As últimas duas aí é mais o nosso processamento para chegar no final e entregar para o cliente, né? Então, a gente, como eu falei, quando a gente recebe a apresentação final do fornecedor, a gente ainda mexe nela, a gente ainda vê se está adequado, vê se precisa fazer alguma coisa extra, se precisa analisar mais alguma coisa, e a gente faz as recomendações. E aí, após isso, a gente apresenta. Geralmente faz uma apresentação de resultados, nas quais a gente mostra e a gente discute o que foi achado, né? E muitas vezes quais são os próximos passos. Ou fica lá para eles pensam nos próximos passos e depois a gente vê como é que vai ser usado. Seguinte, agora eu vou entrar um pouquinho mais em realmente o que a gente faz de pesquisa. Vou trazer os exemplos de pesquisa na Nissan. Antes de falar delas, eu queria mostrar só isso aqui, só para vocês entenderem. A gente faz basicamente, a gente olha que a gente faz... Não, aliás, não era isso, desculpa, gente. Antes tem um... Quero não bem compreendido, me confundi. Vai naquilo que eu estava falando no slide anterior, quando eu comecei a apresentar, que muitas vezes os clientes eles não conhecem, eles não têm noção do nosso processo e eles não têm muita noção de como é pesquisa. E aí isso acaba gerando muitos equívocos. O primeiro equívoco é o que a gente brinca de achar que sim, a área de EMAI tem bola de cristal. Então, qualquer coisa, né? A gente trabalha com inteligência, qualquer coisa que a minha área não saiba responder, eu vou ali para a área de inteligência e eles vão conseguir responder para mim. E aí vem, assim, as perguntas mais variadas que existem, sabe? Tem coisa que não está dentro da nossa alçada, a gente não consegue responder isso para você. A outra coisa, isso é praticamente uma piada interna, assim, é falar que assim, a gente é a pizzaria. Então, a gente consegue responder qualquer pergunta da forma como a pessoa que está perguntando quer. Então, às vezes, a gente já vem com a ideia pronta do que ele quer. E para ontem. O para ontem, então, que a gente recebe, ligam para a gente, então, precisando da ajuda de vocês, vou ter uma reunião e é muito importante a gente entender isso. Tá, e quando é a sua reunião? Daqui a 3 semanas. Desculpa, mágica eu não faço. Em 3 semanas eu não boto uma pesquisa de pé. Nem que eu conseguisse pegar o fornecedor hoje e botar ele para começar, porque tudo demanda tempo, né? Como eu falei, tem que programar o questionário, tem que recrutar, tem que definir como é que vai ser o desenho da amostra, tem que rodar o campo, depois tem que analisar. Dificilmente, em menos de um mês, você não consegue fazer essa coisa toda, né, funcionar. Então, a gente sempre fala dificilmente em menos de um mês. E tem pesquisas que, dependendo da abrangência que precisa, dependendo da complexidade, podem demorar 6 meses, 7, 8 meses. Então, não dá. E aí é muita essa visão de quase... Né, eu quero minha pizza com tudo ali e me entrega. E aí a gente sempre pensa, não, calma. O outro lado é que, assim, simples. Todo mundo que não trabalhou com pesquisa acha que fazer pesquisa é muito fácil. Qualquer um faz. Tem um SurveyMonkey, faço ali um questionário no SurveyMonkey ou no papel, mando para as pessoas, anoto as respostas, dou uma analisada, pronto, acabou. Todo aquele processo que eu estava falando ali para vocês no começo, que vocês já devem ter visto um pouco e que é complexo no dia a dia, as pessoas não têm noção. Eu já tive gente dentro falando assim,
vocês não sabem se vão conseguir, vocês não sabem se vocês vão ter dinheiro, porque eu também tenho esse lado, né? Os recursos não são infinitos, a gente tem um budget, um orçamento anual para gastar com pesquisa. Vocês não têm tempo, vocês não têm, budget, deixa que eu faço. E aí, tá, deixa que eu faço, mas você não tem experiência. Deixa que eu monto questionário, você dá uma olhada, eu pego e ligo para o consumidor, como se fosse um bate-papo, sabe? Como se não tivessem técnicas de moderação, de você fazer as perguntas, saber quais são os gatilhos que o consumidor tá te falando para você, que o entrevistado está te falando para você, de repente, explorar uma avenida ali que ele começou a falar, você pega aquele gancho, você entra mais a fundo naquele tema, o que você tem que estimular, o que você tem que deixar ele falar espontaneamente, como você pergunta as coisas para não viesar a resposta dele, que é super importante. Então, tem formas de fazer, não é simplesmente ligar e bater um papo, né? E já tiveram vezes também que, vocês não têm recurso, a gente tem, então a gente vai contratar por aqui, a gente vai fazer, mas a gente envolve vocês. E aí, isso teve uma vez que aconteceu, quando a gente começou a ser envolvido já com algumas decisões tomadas, a minha equipe começa a fazer perguntas, eles começam a ver que o buraco é mais embaixo. E aí, no final das contas, assim, a gente estava muito mais envolvido do que a área achava que a gente ia estar envolvido no começo. Porque quando eles começam a ver o que precisa e o tipo de conhecimento que precisa, não é tão fácil. E a última é a do cubículo. E isso tem bastante também, de outras áreas, principalmente quem está mais perto, né, do campo, como a gente chama, que está mais perto do consumidor, ou quem está mais perto dos vendedores, achar que aquele povo ali que fica no escritório o dia inteiro, né, sentadinho na baia, mexendo no Excel e no PowerPoint, fazendo gráfico, fazendo análise, não sabe nada do que está acontecendo. E não é que, obviamente, eles não sabem, eles sabem muito, e é sempre relevante ter esse tipo de conversa, porque eles têm um conhecimento vindo da prática que é legal ter, mas o nosso conhecimento, ao mesmo tempo, é mais abrangente, né? Ele, às vezes, está só olhando aquele mundinho dele, aquela realidade, e vem com uma pergunta, vem com uma hipótese daquilo ali, a gente, não, mas olha só, né? Todo é isso. Então, isso que você está falando não reflete bem o que é a realidade, o que é o todo. Então, por mais que, né, a gente esteja grande parte do tempo no escritório, embora a gente vá a campo, sim, a gente tem uma visão bastante ampla das coisas. E aí, agora sim, para entrar um pouco mais na Nissan, né, o que a gente faz, né, na prática, quais são as pesquisas que a gente faz? Primeiro, sim, eu dividiria em 3 grandes grupos de tipos de pesquisa. O primeiro, que eu estou chamando aqui de retrospectivos, são mais as pesquisas de entendimento do que está acontecendo hoje. Grande parte muito do que a gente faz acaba caindo aqui. Então, entender, por exemplo, compra de carro. O que o consumidor comprou um veículo? O que ele está gostando, o que ele não está gostando, por que ele comprou esse, por que ele não comprou, por que ele comprou esse, por que ele não comprou aquele. Se ele está satisfeito, se ele não está satisfeito, como é que foi a experiência dele na concessionária. Então, muito cai aqui. Esses estudos, muitos deles, normalmente eles são estudos contínuos. A gente faz eles com uma periodicidade, periodicidade fixa. E aí o que acaba acontecendo é que, embora assim, ele né, por si só, ele dê um retrato daquele momento, quando a gente tem vários, a gente também, analisando os resultados, a gente consegue ver certas evoluções e certas tendências. Então, eles podem também contribuir, muitas vezes eles contribuem para, onde é que está se mexendo, onde é que a gente deveria estar explorando as coisas um pouquinho mais, o que está mudando. O segundo grupo é o grupo que a gente chama de estratégicos. Esses são os projetos mais voltados para desenvolver produto, para campanha de marketing, para estratégia de marketing, para esse tipo de coisa. E o topo da pirâmide, que é o que te leva lá para o estágio 4, né? São os estudos, são as análises de olhar o futuro e tentar antecipar movimentos, né? Para você estar um passo à frente do seu concorrente. Esse é o grande pulo do gato. Então, esse é o grande lugar aqui, é o principal, onde a gente tem que evoluir um pouco mais, né? A base da pirâmide e o nível 2, a gente já faz bastante parte, assim, já faz bastante. E aí, como eu falei, vamos ver alguns exemplos, né? Então, começando por alguns exemplos de estudo de conhecimentos de consumidor. Então, o que a gente faz e para que é usado? Um estudo de segmentação, e aí a ideia aqui é olhar o mercado de uma forma absolutamente abrangente,
naquele país específico, para entender como é que é a experiência das pessoas com o carro, como é que é a relação com o carro, né? O carro, ele é simplesmente um meio de locomoção ou tem algo a mais, né? Tem um relacionamento mais profundo com o carro, ele não é simplesmente uma coisa transacional, né? Olhar o carro, tem aquela coisa mais aspiracional em relação ao carro, de potência, disso, daquilo, e o carro é um símbolo de status, isso está mudando um pouco, mas ainda tem, né? Principalmente nos nossos mercados. E nesse estudo a gente segmenta. Então, de acordo com as necessidades do consumidor, com o perfil dos consumidores com que a gente descobre, a gente segmenta o mercado. E a segmentação, ela é a base para alguns outros estudos, como os que eu vou falar em seguida. Então, de identificação de consumidor-alvo e entendimento de consumidor-alvo. Isso aqui é usado primordialmente para o desenvolvimento de produto, mas a gente geralmente discute também com o marketing o que a gente encontra aqui. Mas o grande usuário, normalmente, é o desenvolvimento de produto, porque isso aqui é feito quando a gente vai lançar um veículo novo lá naquele período daqui a 5, 6 anos. Então, primeiro, né, a gente vai lançar o carro. Tem um projeto, a área de produto tem um projeto na cabeça, e a gente precisa saber, tá, a gente vai vender isso para quem? E aí, tem uma análise que a gente faz, que geralmente a gente chega com 2, 3, normalmente 2 clusters, que a gente chama de consumidor. Então, tá, são esses 2 que são os nossos alvos potencial. Passo seguinte, vamos tangibilizar isso, né? Vamos entender quem são essas pessoas. Aí é bem aquilo, onde eles vivem, o que eles comem, como eles dormem. É um estudo, o tipo de estudo que a gente faz aqui é realmente ir na casa do cliente, conversar com ele, com o cliente, com o consumidor, né? O potencial consumidor. Conversar com ele dentro da casa dele, entender como é que ele vive, como é que é a estrutura familiar, o que é importante para ele, o que ele valoriza, qual o estágio de vida que ele está, ele é casado, ele não é, ele tem filhos, como é que é essa dinâmica dentro de casa, porque tudo isso influencia. O que preocupa ele no dia a dia, na vida, e aí começar a entender, tá, e tudo isso, como é que isso se transforma, como é que isso se traduz nas necessidades dele em relação ao carro. E muitas vezes, a gente também vê qual carro que ele tem hoje, qual carro que ele está pensando em comprar no futuro, o que ele precisa, sai, dá uma volta com ele, né? Tem uma experiência de uma situação real dele de dia a dia dentro do carro dele para ter esse feeling. E aí, no final, sai a recomendação. Bom, é esse cluster aqui, esse é o nosso consumidor-alvo, e aí outras coisas que a gente faz são baseadas nele. Outras coisas, um exemplo é estudo seguinte, que aí é entrar mais ainda, isso que eu estou chamando de necessidades automotivas e atrativos, aí entrar mesmo assim, o que a pessoa quer no próximo carro dela, o que é importante, quais são as necessidades que ela tem de locomoção, de mobilidade, o que ela precisa, e até um detalhe de, assim, o que a gente poderia fornecer de soluções que ajudariam ela mais ou menos. E aí a gente faz até uma priorização. A gente mostra, muitas vezes, algumas soluções que a gente está pensando, alguns equipamentos, como isso seria usado, e aí o consumidor fala, isso é super importante, eu preciso disso. Legal, mas, sabe, eu não pagaria por isso, não. Então, para ter esse tipo de sensibilidade. Outro que é muito legal é a avaliação de design. Isso é feito também há algum tempo antes, super confidencial, porque pegar o que a equipe de design está projetando para um veículo futuro e entender a aceitação e qual design vai fazer mais sentido num futuro de 4 anos, mais ou menos, entendeu? E aí é desafiador, assim, quando você simplesmente entender, gosta mais ou menos desse ou daquele, né? Tanto interno quanto externo, exterior e interior. Também entender se isso vai continuar relevante dali a 4 anos. Né? Sem saber direito o que a concorrência está fazendo. Tem uma ideia que a concorrência vai lançar um carro, mas qual vai ser o design que a concorrência vai usar, a gente não sabe, assim como eles não sabem o nosso. Então, se aquilo ali dali a 4 anos vai ser nossa, vai chamar atenção e vai ser um sucesso. E o outro aqui dessa página é uma clínica de produto. A gente chama de clínica, normalmente, os estudos que a gente faz, que a gente traz veículos. Então, traz veículos para os entrevistados verem e dirigirem. Enfim.
Esse específico é um teste de protótipo. Então, também, antes de lançar, a gente traz um protótipo de um carro, ele não é um carro de verdade ainda, ele é um protótipo, e o principal objetivo é avaliar a competitividade do produto. Então, né, isso já é feito com menos de 2 anos de lançamento, mais ou menos 1 ano e meio, então, para já avaliar a competitividade, se tem algum ajuste que precisa ser feito. E aqui já começa a ter um lado de comunicação também. A equipe de marketing já deveria estar pensando, né, do conceito da comunicação, como vai posicionar, o que vai fazer com aquele carro no mercado. E aí aqui a gente também tem uma primeira avaliação dos conceitos, para já conseguir fazer algum ajuste que precisa. Então, geralmente, tanto a área de produto quanto a área de marketing usam. E os últimos 2, do lado de conhecimento do consumidor, um é a avaliação de produto. Então, esse é avaliar produtos que já estão no mercado, né? A gente faz várias coisas desse tipo, alguns estudos mais técnicos, outros menos. Os menos bem o que eu escrevi aqui, né? O consumidor gosta, o que ele não gosta, o que foi a razão de compra, como é que está a satisfação dele, se tem algum ponto de melhoria. E aí, aqui, tem uma gama de estudos que a gente faz nesse lado aqui de avaliação de produto, e aí os usos são diversos. Então, pode ser usado o mais técnico, ele pode ser usado por uma equipe de engenharia, para ver alguma coisa que precisa mudar ali na fábrica, no modelo que já está corrente, ou para a equipe de planejamento, né, para a equipe de produto, para pensar, está faltando isso daqui no carro. Então, na versão futura, eu preciso estar pensando nisso aqui, que isso aqui está faltando. Marketing, ações de venda e pós-vendas, tem pesquisa que a gente faz aqui em concessionário também, que serve muito para o pessoal de venda e pós-venda. E o último é de tendências. Todo ano a gente faz isso. Estudo de tendências, na verdade, é uma iniciativa global, de EMAI, um processozinho global dentro da área de inteligência. Então, todas as regiões fazem, trabalham em cima, escolhem uma tendência, e aí é bem macro mesmo, não tem tendência de consumo, não é ligado a carro. Então, é alguma coisa que a gente vê que está mudando no mercado, e como é que a gente vai tratar isso. O que a gente usou no ano passado foi a gente trabalhou muito em cima de pandemia, e como um movimento que a gente já vinha vendo no mercado aqui, de uma pressão cada vez maior da sociedade por pedir que as empresas sejam mais ativas e participem mais de achar soluções para a sociedade, né? Menos esfera pública com menos importância e o setor privado ganhando uma relevância maior para melhorar a sociedade. A gente falou um pouco disso no contexto de pandemia, esse foi o tema que a gente escolheu. Então, vocês veem que é tendência mesmo, né? Que é uma coisa que tá vindo, está mudando, vai ficar por aí, não tem nada a ver com carro, embora no final a gente termine sempre com uma implicação. Bom, isso que está vindo por aí, como é que pode impactar o setor automotivo, né? Como é que a gente pode se preparar para isso, né? Se tem uma mudança na cabeça assim das pessoas, como é que isso vai impactar a gente? E aí, mudando um pouquinho, eu trago alguns específicos de marketing e comunicação. Então, são pesquisas para avaliar a estratégia de comunicação. Então, aqui é avaliar a estratégia do marketing. A gente avalia, muitas vezes, a área de marketing ou comunicação tem 3 ou 4 territórios que ela quer explorar. Então, a gente faz uma pesquisa para entender qual é o que é mais bem aceito para aquele produto. Então, pensando, né, num produto que está no mercado. Então, são coisas bem relativas a posicionamento, a melhoria de posicionamento de produto e posicionamento de comunicação. Pré-teste de campanha. O segundo exemplo que eu trago, ele é um exemplo de um pré-teste de campanha. Então, toda vez que o marketing tem um produto importante para começar a rodar um anúncio, a gente testa. E aí, o que a gente recebe é o copy do anúncio, não é o produto final. Então, o que a gente recebe é o que a gente chama de um animatic, que é como se fosse um desenho animado daquilo, porque, obviamente, você testar o filme final, e aí ele não passa, você gastou rios de dinheiro contratando direção, contratando ator, rodando, editando, e aí o negócio não passa e você jogou dinheiro fora. Então, é uma coisa mais crua que a gente testa, é um animatic, que a gente chama, e para avaliar se ele funciona, se ele não funciona, se a mensagem está clara, se as mensagens que querem ser passadas, se elas estão sendo passadas, se ele gera engajamento, ou se é aquele tipo de anúncio que, assim,
Você está lá vendo televisão, entra um anúncio, em 3 segundos você levantou e foi pegar uma água, sabe? Não é isso que você quer, você quer que gere engajamento, que a pessoa fique assistindo ali até o final e entenda o seu produto, o que você está querendo passar de mensagem. Então, o pré-teste ele é feito para isso. E aí, para fazer eventuais correções, né? Geralmente, as recomendações são em cima de recomendações, em cima de melhorias. Pós-teste, a gente não faz sempre, mas ele pode ser útil, ele é feito depois que a campanha foi ao ar. Então, pode ter alguma coisa específica que a gente queira ver se funcionou ou se não funcionou, depois que ela realmente foi ao ar. E muitas vezes ele é feito como um aprendizado para campanhas futuras. Então, você avalia aquela que rodou para pensar se você vai fazer um follow-up, uma campanha follow-up, como é que você vai estruturar o follow-up, ou mesmo para um aprendizado mais amplo para campanhas futuras genéricas de comunicação. E o último é o tracking de marca. Esse é um estudo, esse é contínuo, são dos exemplos de estudo contínuo, de avaliação de produto geralmente são também. E a gente faz isso, então, periodicamente, para saber como é que está a percepção, não só da Nissan, mas das outras marcas automotivas na cabeça dos consumidores. Então, como é que eles veem a marca, qual é a opinião deles sobre a marca, com o que eles associam a marca. Então, tem uma parte que a gente chama de avaliar a imagem. Então, a gente mostra uma série de atributos relacionados à marca, então, para ver quais são os atributos que os consumidores atribuem. E aí isso ajuda a equipe de marketing a preparar a comunicação. Não só a preparar a comunicação futura, mas como saber se o que eles estão comunicando agora está fazendo efeito. Então, se tem algum atributo, alguma coisa que o marketing esteja focado, vamos supor, eu fiz uma campanha, meu foco está sendo para o produto X falar sobre performance, falar sobre desempenho, robustez, esse tipo de coisa. Esse estudo aqui, ele ajuda a avaliar. Então, se está dando certo, a gente consegue ver, está melhorando, né? Esse atributo X aqui que eles querem que melhore, está melhorando. Não está, né? Está mais ou menos flat. Então, talvez a mensagem não esteja clara. Então, ele ajuda a dar indicativos para o marketing de não só aonde eles podem focar a comunicação deles, como também o que eles estão comunicando agora, como é que isso está se traduzindo na cabeça das pessoas. E aí vamos para os exemplos. Como eu falei, eu trouxe 2. O primeiro é do Kix. É difícil não falar do Kix pela importância que ele tem aqui para a região toda e principalmente para o Brasil. Então, antes de entrar propriamente no Kix, eu queria mostrar para vocês, só rapidamente, isso aqui serve de base para vocês entenderem o que a gente fez, os resultados da pesquisa. Então, o que um consumidor de SUV, de um modo geral, o que ele quer, né? O que ele procura? Né? Quem vai comprar uma SUV, o que esse cara procura? Primeiro, ele procura design. Esse tipo de consumidor é super ligado em design. Você vê os carros, geralmente, que estão no mercado, eles são carros estilosos. Tem carro que a gente brinca que é polarizante, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas, assim, ama, odeia o estilo. É importante aquele design ali para esse tipo de consumidor. Alguns mais clássicos são mais fáceis, mas o design é super importante para o consumidor de SUV. O segundo é espaço e conforto. É um consumidor que ele não quer um hatchback, ele quer um carro já que tem um pouco mais de espaço. E o espaço aqui, ele pode ser entendido de várias formas, depende daquela história do estágio de vida da pessoa. Se é uma pessoa que tem família com filho pequeno, ele quer espaço para botar a cadeirinha e levar tralha de criança dentro do carro. Se é uma pessoa que já está num outro estágio, os filhos já estão crescidos, muitas vezes ele quer esse espaço, isso acontece muito no consumidor de SUV, ele quer o espaço porque no final de semana ele vai pegar o carro, ele vai surfar, ele vai fazer uma trilha, ele vai para casa de campo e ele precisa de um carro com espaço para transportar coisas, né? Seja malas, seja prancha de surf, seja ele toca numa banda e precisa trabalhar equipamento musical. Então, a gente vê muito esse tipo de necessidade em relação ao espaço. E o conforto, ele quer um carro confortável para ele, para quem ele está levando. Segundo, controle, e eu chamo aqui de controle e potência. Isso está muito associado à questão do tamanho. Então, um SUV ele é um carro um pouco mais alto. Então,
a gente vê muito, tem revista especializada, o consumidor falando que o SUV é legal porque ele é um carro mais alto, e aí dá uma sensação maior de controle e de segurança, principalmente, né, na cidade. E a potência é o desempenho. Ele quer um carro forte, que ele consiga, numa situação de trânsito que ele precisa ultrapassar, ele viaja final de semana, ele quer que o carro desempenhe bem na estrada. E o último é tecnologia. O consumidor de um SUV ele é essencialmente urbano, ele pode até ter uma casa fora, né? Ele pode até viajar para o campo no final de semana ou para a praia, mas ele é um consumidor urbano. E como consumidor urbano, ele tem uma vida atribulada, ele está sempre antenado, está sempre ligado, e o carro precisa refletir isso. E o carro tem que ter soluções que ajudem ele com isso. E aí vamos falar especificamente do Kicks. O Kicks foi lançado em 2016. Como eu falei, foi um lançamento extremamente importante para a Nissan aqui. Foi o primeiro carro que foi concebido, desenvolvido e pensado para o mercado sul-americano, para o mercado latino. Ele não foi, obviamente, não foi feito para ser vendido só aqui, mas ele foi feito pensado no consumidor latino, com o Brasil como pano de fundo. Foi lançado na época das Olimpíadas, em 2016. Não sei se vocês lembram, mas a Nissan disponibilizou carros pelas cidades para transportar as delegações e para ser usado pela organização, tinha Kicks pela cidade toda. Então, foi um lançamento hiper importante. E aí, em 2017, alguns meses depois do carro já estar no mercado, né, já está sendo vendido e tal, a gente fez uma pesquisa para entender, né? Vamos ter uma primeira avaliação de como o carro está. Então, a primeira coisa, o que o consumidor gostou no Kicks? O que ele gosta, né? O Kicks é um carro econômico, ele é visto como um carro bastante econômico. Revistas especializadas já hoje em dia mostram isso de uma forma bem clara. Aparência externa, que é o design, conforto, direção e tecnologia. Então, daqueles 4 que a gente falou ali em cima, que eu mostrei ali em cima, 3, o Kicks, né? Ele de cara, espontaneamente, o consumidor reconhecia, né? A aparência, o conforto e a tecnologia. Agora, nem tudo são flores, obviamente. Outra coisa que a gente queria ver o que falta, né? E aí, assim, o que falta, o primeiro ponto que falta, para a gente foi um pouco de surpresa, a gente não imaginava e apareceu muito, muito, muito forte. Eu duvido que alguém aqui consiga adivinhar o que foi. O primeiro ponto que apareceu foi o apoio de braço. O apoio de braço, ele é aquele apoiozinho que você tem entre o banco do motorista e o banco do passageiro, né? Muito sedã tem isso. Hoje em dia, a maioria dos SUVs tem isso, que é para o motorista ficar confortável. Os carros, muitos dos carros hoje em dia são carros... eles não são carros com câmbio manual, né? Eles são automáticos. Então, o consumidor, a pessoa não precisa tanto, e mesmo se precisar, dá um descanso para o braço. Isso apareceu super forte. E motivos que o Kicks veio sem isso. Primeiro, quando ele estava sendo projetado, o segmento de SUV, o segmento dele dentro de SUV não era o que é hoje em dia. Você tinha basicamente o EcoSport, e na época eu acho que a Honda lançou o HR-V. Aliás, nem tinha HR-V ainda, foi depois. Então, acho que era basicamente o EcoSport e a Duster. E nenhum dos dois tinha. E todos aqueles estudos que eu mostrei ali, né, vamos entender melhor o consumidor e vamos entender as necessidades do carro, aquele ali especificamente, que ele precisa de equipamento, aquilo ali a gente não fez. E não foi feito porque, na época, não tinha estrutura. Eu não tá, a área já era menor, bem menor, e não tinha estrutura, não tinha os estudos que precisavam, nem os recursos que precisavam para fazer aquilo aqui. Foi feito fora, não foi feito aqui. Então, acabou que ele foi lançado sem. Isso sempre apareceu muito forte. E os outros 2 foram alertas de ponto cego e piloto automático. Então, esses 3 equipamentos foram bem pedidos. E aí, isso foi ouvido, foi uma recomendação bastante forte do estudo, e hoje em dia, o Kicks já tem versões no mercado que oferecem as 3 coisas. Então, a gente viu na pesquisa que precisava, a gente discutiu com a equipe de produto, veio com uma recomendação muito forte e foi implementado. Não imediatamente, mas foi implementado. E aí, o segundo é a campanha do Versa, do novo Versa. O novo Versa ele foi lançado no final do ano passado. E aí, em 2019, a comunicação veio com a gente, com 2 filmes,
que eles queriam que a gente testasse. O que a gente fez para essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa. Para teste de campanha, a gente faz as duas coisas, a gente faz qualitativo e faz quant. Na época foi qualitativa, não dava para fazer uma quant, acabou que foi uma qualitativa. Formato de focus groups, então grupos de discussão, fizemos para Brasil e para Chile. Objetivos: avaliar, né, o desempenho do filme, então aquela coisa, se as mensagens são entendidas, se gera engajamento, se o consumidor gostou. E segundo, também avaliar as mensagens em torno do veículo. Se aquilo que está sendo mostrado em relação ao veículo está sendo passado. E no caso aqui, como é um caso de lançamento, e o carro, esse especificamente, o Versa mudou muito, ele está muito diferente da versão anterior, se eles entendiam realmente como um lançamento, como um carro novo. E aí entender, né, qual dos dois performa melhor e quais são as melhorias. Bom, que aconteceu? Nenhum dos dois foi bem recebido. Nenhum dos dois. A parte de produto foi boa, só que a linha criativa não foi, não passou bem. E o motivo, um deles, o filme 1 mais do que o filme 2, mas os dois, tinha umas coisas muito surreais, o filme tinha uma coisa de água dentro da cidade, então, assim, meio viagem demais. Então, as pessoas tinham que se esforçar muito para entender, para tentar entender o que estava tentando ser transmitido de mensagem, exigia, então, um esforço muito grande, não gerava engajamento, as pessoas ficavam perdidas vendo, né? E aqui no ambiente de pesquisa elas tiveram que racionalizar muito. Você leva isso para a vida real, você está na sua frente da televisão, você não está pensando no anúncio, né? Você quer uma mensagem fácil. Então, assim, muito difícil de entender todos os dois e com muito pouco engajamento. E aí, assim, o que a gente avaliou seriam necessárias muitas modificações. A gente listou uma série delas e seriam necessárias muitas para fazer com que qualquer um dos dois funcionasse. Então, no final das contas, a comunicação entendeu que não valia a pena, né, seguir com nenhum dos dois e resolveu seguir por um caminho alternativo. E aí, para fechar, eu queria mostrar para vocês o vídeo, é a campanha que está no ar agora, né? Não sei se alguém já viu, mas é o que eles acabaram decidindo, foi a campanha que foi para o ar. Vou botar aqui. A Nissan foi além e desafiou todos os limites da tecnologia. Prepare-se para conhecer o novo Nissan Versa. Um sucesso no mundo todo, agora no Brasil. É o melhor da tecnologia japonesa. Com novo design, novas dimensões, trazendo ainda mais conforto e muito mais moderno. Você vai se surpreender com cada detalhe. Novo Nissan Versa. Desafiamos os seus conceitos. Então é isso, só para fechar, esse então foi pro ar, ele é bem fácil o entendimento, né, comparativamente, e mostra até mais o carro do que os outros, e isso era uma coisa que assim, veio um pouco com uma demanda também de ver um pouco mais o carro, ele mostra muito o carro o tempo todo. Então, se você não vê o nome, certamente não diria que esse aqui é um Nissan Versa. Pois é, essa nova geração trouxe muitas melhorias ao carro, que agora está em um outro patamar. Mas quero fazer propaganda para vocês não, gente. Desculpa. Foi só que o YouTube botou em seguida. Mas é isso. Esse era o meu último slide de conclusão. Não sei se vocês têm perguntas, se alguém tem comentários, perguntas, etc. Cris, eu vou pedir para você tirar isso. Vou pedir para você tirar o já tirou. E eu queria te agradecer muito, antes da gente abrir aqui para perguntas, tá? Obrigada, e agradeço principalmente porque você trouxe muitos pontos aqui que a gente viu em sala de aula e que eu espero que os alunos tenham identificado, tá? Mas gostei muito da forma como você apresentou a importância e como funciona internamente, a importância da inteligência da pesquisa interna para vocês dentro da empresa, como é o processo interno de vocês, não é muito diferente do que a gente viu aqui na prática. E adorei também o caso, e depois nas perguntas, eu tenho perguntas, mas para mim ficou super claro o benefício do produto na versão final que foi aprovada, né? Mas legal. Vamos só fechar aqui, te agradeço muito a sua participação, tá? Tá bom.
Bom, gente, eu também queria agradecer. Queria agradecer muito a oportunidade de poder mostrar um pouquinho como a gente faz. Gosto, como falei, não vim de pesquisa, né, para sempre, mas desde que eu comecei a trabalhar, gosto muito, acho super legal, acho super relevante. E aquilo, assim, por mais que dentro, muitas vezes, as pessoas não entendam e não vejam a relevância, quando a gente mostra, sempre, uau, né? Então, é uma área muito bacana de trabalhar. Então, e obrigada pela oportunidade de falar um pouco, de apresentar isso para vocês hoje. Obrigada, Cris.